Capítulo 3º. Dos orçamentos. Artigo 159. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Inciso 1º. Plano plurianual. Inciso 2º. Diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará, no prazo de 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido de execução dos orçamentos. Parágrafo 4º. Os planos e programas estaduais, regionais e setoriais serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá. Inciso 1º. O orçamento fiscal, incluindo todas as receitas e despesas, referente aos poderes do Estado, seus fundos, órgãos da administração direta, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos ela vinculados, da administração direta ou autárquica, bem como os fundos e fundações instituídas pelo poder público. Parágrafo 6º. A Lei Orçamentária Anual conterá obrigatoriamente, especificado por órgão de cada poder, o quadro de pessoal a ser adotado no exercício, destacando as necessidades de admissão, bem como a previsão total de gastos com propaganda, promoção e divulgação das ações do Estado. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos I e inciso 2º, terão. Inciso 1º. Compatibilização com o Plano Plurianual. Inciso 2º. Função de reduzir as desigualdades interregionais, segundo critérios de população e renda per capita. Inciso 3º. Revogado. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito por antecipação da receita, na forma da lei. Parágrafo 9º. Cabe à lei complementar. Inciso 1º. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e organização do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para instituição e funcionamento de fundos. Parágrafo 10. A previsão e a fixação da despesa no projeto e na lei orçamentária devem refletir com fidedignidade a conjuntura econômica e a política fiscal. Parágrafo 10. Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18, de 30 de janeiro de 2014. Artigo 160. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, na forma do seu regimento interno.
Parágrafo 1º. Caberá uma comissão permanente da Assembleia Legislativa. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Governador do Estado. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas à comissão que sobre elas emitirá parecer, sendo apreciadas pelo plenário da Assembleia Legislativa, na forma regimental. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas, caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos os que incidam sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida. Alínea C. Transferências tributárias constitucionais para municípios. Alínea D. Seguridade Social. Inciso 3º. Sejam relacionados com: Alínea A. A correção de erros ou omissões. Alínea B. Os dispositivos do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual. Parágrafo 5º. O governador poderá enviar mensagens à Assembleia Legislativa para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na comissão referida no parágrafo 1º, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo governador à Assembleia Legislativa, obedecendo aos seguintes prazos. Inciso 1º. O do Plano Plurianual, na forma da Lei Complementar. Inciso 2º. O de diretrizes orçamentárias, até 15 de maio, para o exercício subsequente. Inciso 3º. O do orçamento anual, até 30 de setembro, para o exercício subsequente. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo as demais normas relativas ao processo legislativo que não contrariem o disposto neste capítulo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes serão alocados a uma dotação global, podendo ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos suplementares ou especiais, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 9º. As emendas individuais propostas pelos deputados ao projeto de lei orçamentária serão: Inciso 1º. Aprovadas no limite correspondente de 0,33% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, Inciso 2º. Divulgadas em audiências públicas pelos municípios beneficiados. Parágrafo 9º. Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18, de 30 de janeiro de 2014. Parágrafo 10. É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma isonômica, do valor incluído em lei orçamentária por emendas individuais, em montante correspondente a 0,33% da receita corrente líquida, realizada no exercício anterior. Parágrafo 10. Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18,
de 30 de janeiro de 2014. Parágrafo 11. No caso de impedimento de ordem técnico ou legal na execução de crédito que integre a programação prevista no parágrafo 10 deste artigo. Inciso 1º. Até 30 de junho, os poderes e o Ministério Público Estadual publicarão as justificativas do impedimento. Inciso 2º. Até 30 de setembro, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei de crédito adicional à Assembleia Legislativa para remanejamento ou cancelamento da programação cujo impedimento não tiver sido superado. Inciso 3º. Até 20 de novembro, não havendo deliberação da comissão permanente prevista no artigo 160, parágrafo 1º, o projeto será considerado rejeitado. Parágrafo 11. Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18, de 30 de janeiro de 2014. Parágrafo 12. Se for verificado que a reestimativa de receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no artigo 160, parágrafo 10, poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 12. Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18, de 30 de janeiro de 2014. Parágrafo 13. Para fins do disposto no parágrafo 10 deste artigo, a execução da programação será: Inciso 1º. Demonstrada no relatório de que trata o artigo 159, parágrafo 3º. Inciso 2º. Objeto de manifestação específica no parecer previsto no artigo 91, inciso 1º, é. Inciso 3º. Fiscalizada e avaliada quanto aos resultados obtidos. Parágrafo 13. Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18, de 30 de janeiro de 2014. Parágrafo 14. Considera-se obrigatória, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a transferência do Estado aos municípios para execução de programação prevista no parágrafo 10 deste artigo. Parágrafo 14. Acrescido pela Emenda Constitucional nº 18, de 30 de janeiro de 2014. Artigo 161. São vedados: Inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pela Assembleia Legislativa, por maioria absoluta. Inciso 4º. A concessão de aval ou garantias para operações de crédito realizadas por empresas ou entidades não controladas pelo Estado, salvo caso de aprovação específica pela Assembleia Legislativa. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, em qualquer hipótese, de recursos da Previdência e, sem autorização legislativa específica, de recursos do orçamento fiscal, para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, ressalvado apenas quando tratar-se do pagamento de salários dos servidores. Inciso 9º. A instituição de fundo de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.
Inciso 10. A vinculação da receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvado o disposto na Constituição Federal. Parágrafo 1º. Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto na Constituição Federal. Parágrafo 4º. Revogado. Artigo 162. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado e dos municípios não poderá exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Inciso 1º. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Artigo 163. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 159, parágrafo 9º.